irmãos, eu quero convidá-los para um texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Olhando aqui a leitura oficial, eu tenho aí na apostila alguns apontamentos que nós fizemos para tratar com os irmãos, porém eu gostaria de tomar esse texto aqui como base. Atos capítulo 2, o versículo de número 42 a seguir. Eu vou ler até o versículo 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Curva sua cabeça por gentileza. Bendito Deus, grato por chegar nesta noite na tua casa, encontrar aqui os teus servos já adorando. Senhor, nós te louvamos pela tua igreja aqui estabelecida, pela abertura desse trabalho na noite de ontem, que o Senhor já se fez presente, pelo propósito do trabalho de hoje e que se segue até o final de semana. Pai, nós aqui estamos reunidos para juntos crescermos na graça e no conhecimento. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, vem na noite deste dia, uma vez mais, pelo teu Espírito, Senhor, e ministra sobre nós, pois Ele é mestre por excelência. Espírito Santo, toma este ambiente de culto agora. Cada mente aqui esteja presa à sua palavra nesta noite, e que a palavra cumpra o propósito pela qual o Senhor a enviará. Oh Espírito de Deus, move-te aqui, ministra sobre cada vida, sobre cada coração. Pai Santo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero pensar um pouco com vocês nesse texto, subordinado à ação e à unção do Espírito Santo como a capacitação para se fazer o trabalho de Deus, a obra do Senhor. Quando nós falamos de unção do Espírito Santo, de presença do Espírito Santo, esse é um assunto bem familiar para nós assembleianos. Semana passada eu estava em uma igreja lá no estado do Pará, e alguns irmãos testificando do começo da igreja. E a igreja estava completando ali 80 anos. Então, contando de como Deus fez maravilhas ali, no começo da igreja, alguns lugares aonde Daniel Berg chegou, e contando a ênfase dada ao batismo com o Espírito Santo. E aí surgiu a seguinte pergunta: por que Jesus batizava tanto com o Espírito Santo antigamente na Assembleia de Deus? Irmãos, eu
preciso ponderar algo aqui nessa introdução. A unção segue o tema. A unção segue o tema. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Só há fé naquilo que eu posso recepcionar, naquilo que eu posso receber. Os missionários, até por questão do idioma, eles então procuraram ser bem sucinto na mensagem. Então a mensagem é: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. E sabe o que acontecia? Jesus salvava, Jesus curava, Jesus batizava com o Espírito Santo, e os crentes ficavam avivados dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quem já leu o diário de Gunavingre, quando a igreja tinha os primeiros 388 crentes, 385 já era batizado com o Espírito Santo, irmão. Quer dizer, quase que a totalidade. Por quê? Porque o cidadão aceitava Jesus. A pergunta é: você já fala em línguas? Você já é batizado com o Espírito Santo? Agora, hoje a crise está tão difícil que tem até pastor que não fala mais em língua. Antigamente os pastores usavam a campainha para tentar fazer os crentes parar de orar para começar o culto. Agora, meu irmão, a campainha é para ver se para de conversar. Significa que a unção, disse o profeta Isaías, lá no capítulo 11, verso 27, que ela quebra o jugo. A unção, ela é indispensável para o trabalho de Deus. Ferramenta molada corta fácil, irmão. Se tiver mais unção, se põe menos força. Não precisa inventar nada. A mensagem pode ser a mais simples. Pode falar do cego de Jericó de janeiro a janeiro, bota o cego para dentro, para fora, fala que ele viu, e todo culto vai salvar, todo culto Jesus vai operar. Aí você diz: Jesus te ama. O Espírito Santo cata aquele te ama e mete no coração do pecador lá e entra rasgando tudo. Porque é assim que ele faz. Agora, a preocupação é: e essa ausência, pastor, da manifestação, do poder de Deus? E nós dizemos o seguinte: não, é que antigamente os crentes eram mais crentes. Eu até acredito que em determinadas áreas sim. Mas, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Será que nós estamos tão ruins assim que não dá conta de ensinar os irmãos pelo menos um pouquinho para o Espírito Santo cooperar também? Não, irmão. Eu quero olhar aqui o porquê falta unção. O porquê falta unção. Jesus estava com os discípulos no capítulo 16 de Mateus e fez uma enquete: quem diz os homens ser o filho do homem? Senhor, eles dizem muita coisa. Uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é um dos profetas. Aí Jesus fechou a pesquisa, falou: e vós? Quero saber de vocês que estão mais próximos aqui. Quem vocês acham que eu sou? Vocês vivem comigo aqui, tá todo dia. Então, quanto maior a aproximação, maior a constatação de quem eu sou. Quem vocês dizem que eu sou? E responder que jeito uma pergunta dessa? Tinha hora que ele comia, outra hora disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu pai. Tinha hora que ele está cansado, tem outra hora que ele dizia: vinde a mim os cansados. Então os discípulos ficavam: será que é, será que não é? Ninguém responde nada. O Pedro, até por causa do temperamento, passou na frente e disse: deixa que eu respondo.
olhou para ele e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para ele e disse assim: Simão, essa revelação não foi de baixo não, essa revelação foi de cima. Já que você teve essa revelação, eu vou te dar uma também. O que foi? Eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja, Simão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora tem uma coisa, a igreja é minha, mas a liderança eu vou botar na tua mão. Você vai ser o líder da igreja. Já que você teve a revelação, eu vou contemplar você com o direito de iniciar a igreja para mim. A liderança está contigo, viu? Você vai ser o líder da igreja. Rapidamente, só para entender, por que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? A gente ouve isso com muita frequência, alguém dizer que o poder público não pode contra a igreja, a perseguição não pode contra a igreja. Depende de que igreja você está falando. Porque a igreja ela é organismo e organização. O organismo é invencível. O organismo é oração, jejum, palavra. Agora, a organização é templo, é ata, é prefeitura, é governo do estado, é federal, é lei terrena. Então, às vezes, você tem um problema com o templo, por exemplo, e quase não tem, né, assembleiano com o vizinho. Aí lá vem multa e prefeitura, e diz: mas é o diabo da nossa garganta, que é muito alto, irmão. E daqui a pouco vai lá e chega e manda fechar a igreja. Como é que faz então? Você vai para alguns países aí, onde a igreja não pode ser estabelecida. Irmão, nem Deus entra aonde ele não é bem recebido. A Bíblia diz que ele impediu Paulo de ir para a Ásia. Vai não, Paulo, fica aqui. Até hoje está com a miséria lá. Olha o lugar mais difícil que tem para evangelizar. Então, o que Jesus disse para Simão? Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando exatamente do poder que a igreja teria, do poder que a igreja representaria, da unção que a igreja carregaria. Por quê? Porque veja que do Gênesis até a cruz, todos os que morriam tinha que descer para o inferno. Está no seio de Abraão, segundo disse Jesus em Lucas 16, era estar na região dos mortos. Satanás era o senhor da morte. Então, morreu, tinha que descer. Por quê? Porque os da galeria da fé de Hebreus 11 morreram na esperança. Qual a esperança? Esperança que Deus ainda enviaria o Redentor, ele morreria por eles e resgataria eles. Agora, enquanto isso não acontecesse, por uma questão legal, Satanás tinha o domínio sobre a morte. Por isso que ele queria o corpo de Moisés, porque era um direito legal dele. Então, morrer na antiga aliança era descer e ficar porta a porta com o inferno. Por isso que todos os da antiga aliança tinham medo da morte. Por isso que Jó gritou: eu sei, o que você sabe, Jó? Que o meu Redentor vive. Davi escreveu dizendo: ele não deixará a minha alma no Seol, ele vai me resgatar de lá. Então ele tinha esperança, morreu na espera. Aí Jesus disse: a minha igreja não vai descer para lá não. Eu vou edificar um povo diferente e a minha igreja não vai morar porta a porta com o inferno mais não. Vai não, Jesus? Não. Quando ele deu o brado na cruz, a Bíblia diz que ele estava crucificado entre dois ladrões. Tinha um ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Por isso não entra nessa confusão de política não, que dos dois lados tem ladrão, irmão. Tanto da esquerda como da direita. É melhor você ficar no meio. Fica com Cristo que é melhor.
Ainda bem que o ladrão da direita converteu, né? Mas ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo aonde? Por que Jesus não disse estarás no seio de Abraão? Porque quando ele deu o brado na cruz, Paulo disse: aquele que foi pregado no mundo, crido entre o gentil, foi justificado em espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. O que ele foi fazer lá? Ele foi cumprir o que ele havia determinado. A Bíblia diz que primeiro, disse Pedro, ele passa onde? Passa na parte do Hades. Prega. Tem um doido aí esses dias que diz que pregou para Judas e Judas já converteu, já subiu salvo de novo. Ai, heresia brava. Ele não prega para trazer salvação, ele prega para trazer juízo. Ele disse que pregou para os espíritos em prisão desde a época de Noé. Ele está dizendo: eu sou a arca que Noé apontou e vocês não entraram. Porque Deus não condena ninguém sem dar a ele o veredito por que está sendo condenado. Mas ele passa por essa turma complicada e vaza do outro lado, onde está quem? Está Abraão. Abraão, o dia que estava sacrificando Isaac, porque Abraão é o amigo de Deus. Abraão é o homem da aliança. Por isso o texto diz: seio de Abraão. Quantos patriarcas tombaram antes de Abraão e depois de Abraão? Mas Abraão é o homem da aliança. É o homem que Deus estabeleceu a legalidade na terra. Por isso que quando Abraão está no monte, irmãos, a Bíblia diz que Isaac pergunta: meu filho, olha para o pai e disse: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? E o pai não responde para o filho aonde está o cordeiro para eles, mas o pai responde: Deus proverá para si. Por que Abraão disse Deus proverá para si, se é ele que está precisando de cordeiro? Porque naquele instante, quando Abraão está levando Isaac, Abraão está em aliança com Deus. Ele está dizendo a Deus o seguinte: assim como eu levo o meu filho, você pode trazer o seu. Por isso ele diz em João 8,56, os fariseus apertou ele e disse: escuta, não tem nem 50 anos, como é que você conhece Abraão? Ele disse: para, antes de vocês me perguntar isso, Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se, porque Abraão estava vendo a cruz. Então Jesus passa do lado de lá e diz: Abraão, eu sou o cordeiro que você viu aquele dia, sou eu. Ô Moisés, eu sou o profeta maior do que você. O que foi? Chegou o tempo de mudar de ambiente. Escute, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. O que é levar cativo o cativeiro? É pegar o passarinho com a gaiola e tudo. Ele arrancou o seio de Abraão e subiu com eles e colocou debaixo do altar. Oh, aleluia! Aí o apóstolo Paulo foi arrebatado. Se fosse a gente já gravava um DVD e saía vendendo, mas Paulo não disse que nem foi ele. Ele disse: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, a saber, ele foi no Pará. Por quê? Porque Jesus disse para o moço que estava na cruz da direita: hoje mesmo estarás comigo aonde? O primeiro membro da igreja não morou porta a porta com o inferno, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque se você é igreja de Deus e tombar aqui agora, não desce não, mas já sobe para estar no paraíso e aguardar o arrebatamento. E quem é essa igreja poderosa? É a igreja que Jesus deu ordem em Atos capítulo 1, verso 8. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... E depois vocês vão ser testemunha. Quer dizer que Jesus condicionou o início da obra com a atuação do Espírito Santo. Jesus condicionou o início da obra com ser cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que era quase 500 irmãos quando ele subiu.
Entraram no cenáculo e começaram a orar. Mas culto de oração sempre foi sacrificado, irmão. Começou orando 500. No dia que o Espírito Santo desceu, 380 já tinha ido embora. Sobrou só 120. Se o Espírito Santo não vem logo, nem 120 achava depois de 10 dias. Mas 120 estava lá. Aí a Bíblia diz assim, de repente. Fazia 10 dias e ainda chamou de repente. Porque tem crente micro-ondas hoje. Que é não, Jesus, eu cheguei hoje, eu quero sair com a minha bênção hoje. Não, irmão, pode não ser hoje. Mas também pode ser de repente. De repente ele cura, de repente ele salva, de repente ele batiza, de repente as coisas de Deus é assim, irmão. Não dá pra gente anotar que hora, não. Por isso que o crente tem que estar no culto e tem que estar ligado. Por quê? Porque enquanto o louvor está sendo ministrado, enquanto a palavra está sendo pregada, de repente ele passa, toca lá, renova lá, cura lá. Porque Deus opera assim, a operação é dele. Agora diz a Bíblia, de repente ouviu-se um som como de um vento. Teve vento não, só o barulho. Quando eles ouviram o barulho, o que é isso? Está entrando. Está entrando. Aí a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. E depois de cheio começaram a falar em línguas. E o que mais que eles fizeram, pastor? Fizeram tanta coisa, irmão. Eles deram aquelas quebradinhas de asa, um pulava para cá, o outro caía para o chão. Que é isso, pastor? Que é isso? Não, a Bíblia diz. Como assim? Sabe qual foi a primeira acusação que a igreja sofreu? Esses crentes estão todos bêbados. Ué, bêbado de que jeito? Qual foi a conclusão que eles tiveram para chegar que os irmãos estavam bêbados? Será que ele está certinho assim, pezinho de tudo, e ele disseram, está bêbado? Olha como a unção faz a diferença, irmão. 120 cheio do Espírito Santo no cenáculo, fez um barulho, pastor Jairo, que superou o barulho da festa de Pentecoste lá fora. Quer dizer que o barulho de dentro superou o barulho de fora, irmão. Hoje, infelizmente, em muitos lugares está ao contrário. O barulho de fora está atraindo os que estão dentro. Mas lá foi diferente. O barulho de dentro atraiu os que estavam fora. Diz que tem um barulho diferente ali naquela igreja dos crentes de Jesus de Nazaré. Bora lá ver o que está acontecendo. Quando eles chegaram para olhar o culto dos crentes, viu o crente dando pontapé para lá, para cá, quebrado asa. E disse, está tudo bêbado. Aí a notícia chegou lá dentro. Estão acusando que a gente está bêbado. Aqui tem um ponto que eu gostaria de olhar com vocês. Quem foi o primeiro que saiu para fora? Pedro. Pedro disse, abre essa porta aí. Deixa comigo que eu respondo isso aí. Por quê? Porque Jesus disse, eu te darei a chave. Quem pregou a primeira mensagem foi ele. Quem abriu a porta primeiro foi ele. Quem fez a defesa da igreja foi ele. Para mostrar que igreja não é fruto do nada não. Igreja não caminha só não. Igreja tem liderança. Igreja tem comando. Igreja tem direção. Então os crentes estão lá cheios do poder de Deus, mas sendo acusados. Está bêbado, está bêbado. Pedro disse, vão escandalizar? Abre a porta aí. Pedro disse, ei, é 9 horas da manhã. Tem ninguém bêbado aqui não. Isso aqui é o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias assim diz o Senhor. E começou. Assim disse Deus, derramarei do meu espírito. Foi falando. Aí obreiros, aqui tem um negócio que a gente precisa entender. A Bíblia diz que conforme ele falava, o coração do ouvinte era compungido. A palavra compungido ali no original é bater um punhal, uma faca e rasgar no meio, irmão. Está entendendo ou não? Então, conforme Pedro falava, o Espírito Santo com a unção, irmão, a palavra entrou rasgando. Repadara sobadabacá. A palavra entrou. A palavra foi entrando.
Pedro não fez um apelo não, foi eles que apelaram, irmão. Porque quando o Espírito Santo está na casa, você não precisa forçar ninguém para aceitar Jesus, não precisa mandar rebocar lá para frente. Antes de você terminar a mensagem, ele já cai de joelho e diz: eu quero esse Jesus. Porque a minha Bíblia diz que é Ele quem, o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não estiver no culto, não vai. Irmãos, nós somos o quê? Paulo disse em 1 Coríntios 4, que o obreiro de Deus, aqueles que conduzem o culto, nós só somos dispenseiro. O que faz o dispenseiro? Busca na dispensa e traz para a cozinha, prepara o prato. O dispenseiro não provê para a dispensa, ele só busca o que já está na dispensa. A dispensa é a palavra, a gente não acrescenta nada na dispensa, nós só pegamos o que está na dispensa. Nessa noite aqui eu estou pegando o que está na dispensa. Eu preparei nessa noite para servir um prato só, mas o Espírito Santo é o garçom. Aí ele sai tirando o pedido, só que aqui não é o cliente que determina o que vai comer, não, é ele quem determina. Ele olha para a cara desse aqui e diz: é frango, esse aqui diz: é mocotó, esse aqui diz: é feijoada. Aí termina o culto, o irmão diz: a palavra foi para mim, o outro diz: a palavra foi para mim, o outro diz: mas como assim? Uma mensagem só falou com todo mundo, o pregador pregou uma só, mas ele saiu distribuindo. Pedro está pregando uma mensagem só, e ele vai distribuindo, e o coração deles, o coração vai rasgando. Aonde tem o som do Espírito, quando tem louvor, o coração do pecador rasga. Ei, entra contrito e sai removado. Daqui a pouco eles gritaram: quem fez isso? Aí aquele Pedro medroso, antes de ser revestido, agora está cheio, ele diz: quem fez isso foi o Jesus que vocês mataram. Chamou todo mundo de assassino. E o que é que a gente faz? Pedro diz: tem que crer nele. Aí um olhou para o outro e disse: vamos crer, vamos. 5 creu, 10 creu, 20 creu. Daqui a pouco gritou: Pedro, já tem 100, já tem 200. E vai crendo. Tem 500, tem 600. A Bíblia diz: quase 3.000. Aleluia. Em presença de Deus aqui, quase 3.000. Qual foi a metodologia? Pastor, então quer dizer que a gente pode dar uns pulinhos? Pode, se você estiver orando há 10 dias. Agora não pode querer pular sem orar, sem jejuar. Irmão, eu não dou conta de dizer o que Deus pode fazer com um crente cheio do Espírito Santo, que vive uma vida de oração e de jejum. Está entendendo, irmão? Isso é critério de Deus. Mas eu fiz essa introdução para a gente olhar nessa noite algo aqui. A Bíblia diz então que esses que se convertem, que começam na unção do Espírito, eles vão iniciar a igreja. Eles vão iniciar a igreja agora. A igreja começou mais ou menos, começou com 3.000 novos convertidos e 120 crentes de 40 dias. 120 crentes de 40 dias. Agora 120 de oração, irmão. Agora, por que o Espírito Santo permanece atuando forte na unção, se manifestando? Ora que no capítulo 1, eles estão no templo orando, recomendação. No capítulo 2, a Bíblia diz que eles são cheios. No capítulo 3, Pedro e João estão subindo no templo, de novo, sendo cheio. No capítulo 4, verso 31, depois de preso e ameaçado, eles vão fazer uma oraçãozinha de agradecimento. Foram tão cheios que moveu o lugar e todos foram cheios. No capítulo 5 está tão cheio que 2 mentirosos já morrem. No capítulo 6 está tão cheio que não quer nem atender a mesa. Diz: vamos separar diácono, mas tem que ser cheio. E nós vamos permanecer na oração e na... Mas por que
eles disseram? Na oração e na palavra. O que é mais importante? É a palavra ou a oração? Eles disseram: nós vamos permanecer na oração. O que é mais importante? É a oração ou a palavra? É óbvio que é a palavra. Agora a palavra é tão importante que não pode ir nela sem orar. Por isso eles disseram, a ordem é essa: oração e palavra. No capítulo 7 tem um diácono tão cheio que enquanto a pedra está sendo lançada, ele disse: eu estou vendo. Você está vendo o quê? Eu estou vendo o céu aberto. No capítulo 8 está tão cheio que tem um outro diácono que deixa a festa em Jerusalém para ir no caminho de Gaza que está deserto. Para quê? Para pregar numa cruzada? Não. Para pregar para um homem confuso. Porque crente cheio, ele acha um no serviço, ele acha na rua, ele acha no avião, ele acha no táxi, ele acha na vizinhança. Aonde ele achar um coração vazio, ele chega junto. No capítulo 9, o Espírito Santo continua tão presente que lá vem um homem bravo chamado Saulo de Tarso, cai pelo caminho. Aí Jesus manda ele entrar lá na rua direita. Para quê? Para ser cheio. Aí chegou Ananias. Esse Ananias era crente, colocou a mão sobre a cabeça dele e a Bíblia diz que ele foi cheio. No capítulo 10 a Bíblia diz que Cornélio era um homem quase crente, mas precisava ser cheio. De repente ele mandou buscar a autoridade maior da igreja, que era Pedro. E quando Pedro chegou, ele disse: fala tudo quanto por Deus te é mandado. A Bíblia diz que quando Pedro abriu a boca, o Espírito Santo caiu e todos foram cheios. E se nós formos até o capítulo 28, em todos os capítulos o Espírito Santo está presente, fazendo a diferença no nascedouro da igreja. E por que isso? O segredo está aqui no texto que lemos. Primeiro, diz a Bíblia, eles perseveravam na doutrina dos... Irmão, não tem unção do Espírito Santo sem doutrina. Agora, veja que eles perseveravam na doutrina de quem? Quer dizer que não era cada um que pregava uma doutrina por conta própria, não? Esse espírito de axiologia não tinha na igreja primitiva. Porque hoje você ensina um negócio no público, daqui a pouco lá vem o crente. Pastor, eu queria falar com o senhor. O que foi? É que o senhor ensinou a mensagem hoje, mas o doutor fulano tem uma opinião divergente da sua. Então vai congregar com o doutor fulano lá onde ele está, irmão? Irmão, antigamente a gente dava comida para ovelha e é rasteirozinho. Hoje tem que pôr escada, porque é tudo girafona. Come lá no gai do pau. Não, porque no grego, porque isso. Irmão, é claro, teologia é bom. Pescoçudo, fica igual coruja no toco assim. Paulo escreveu um negócio para Timóteo interessante, assim: Timóteo, permanece naquilo que foste inteirado. A palavra inteirado quer dizer moldado. Aí ele diz mais ainda: sabendo de quem as tem recebido. Agora, qual que é o detalhe aqui que o Espírito Santo atua? Porque veja que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Significa que tinha liderança na igreja, irmão. E por que eu estou colocando isso aqui agora? Porque quando foi lido nessa noite aqui sobre a liderança da igreja em Corinto, isso subiu do meu coração. Porque lá estava a pessoa de Paulo, lá estava a pessoa de Apolo, até Pedro entrou na dança e começou a ter um problema. Qual foi o problema? Uns diziam: eu gosto de Paulo. Paulo, o ensino dele é profundo. Quando Paulo ensina, a gente vai profundo. Mas o dia que ele está bravo, ele manda entregar até na mão do diabo. Ele é pesado. Eu gosto é de Apolo. Apolo não tem a profundidade, mas a eloquência de Apolo chega para a gente. Aí o outro disse: mas você viu que ele não fala em língua? Ele não é batizado com o Espírito Santo, não? Não dá para ouvir Apolo, não. Eu disse: nem Paulo, nem Apolo. Eu gosto do Pedro. O Pedro não tem a profundidade de Paulo, não tem a eloquência de Apolo, mas tem poder. Ele tem tanto poder que a gente coloca até os enfermos para quando ele passar, ver essa sombra dele cobre. Eu gosto de Pedro. Pedro, isso é que é pastor.
Mas tinha um quarto grupo. O quarto grupo disse: olha, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Eu não tenho negócio com homem. Meu negócio é com Jesus. Esse era o pior grupo que tinha, irmão. Não, esse grupo de Jesus é complicado, irmão. Por quê? Porque está dizendo o seguinte: eu não preciso de liderança. Eu não preciso de governo. Eu sou eu. Aí o pastor está me ajudando aqui. Crente em casa, o nome disso é desigrejado. E esse demônio começou na pandemia, irmão. Infelizmente a pressão foi muito grande. Algumas igrejas nós tivemos que às vezes até fazer ceia online. Aí o crente botou isso na cabeça dele, que ele pode tomar ceia em casa, que ele pode ser crente em casa. Mas foi Jesus quem disse: eu vou edificar a minha. De quem que é a igreja? Mas ele deu a quem o governo? Ele deu o governo a Pedro. Ele deu o governo a Tiago. E mais ainda, Paulo diz que quando ele desceu, resgatou o cativeiro, que eu disse agora há pouco, e subiu, sabe o que ele fez? Ele deu dons aos homens. E sabe qual foi os dons? Não é os dons de 1 Coríntios 12, não. Chama-se dons ministeriais. Aí Paulo diz assim em Efésios 4:11: ele mesmo deu. Quem dá pastor para a igreja é Deus. E quem é o pastor que Deus dá para a igreja? É a autoridade estabelecida para exercer o governo da igreja. Mas pastor, como assim? Me explica direito. Eu explico com Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. Irmãos, tudo que Deus faz na terra, gente, Ele só faz via homem. Aqui está o nosso problema. Porque Deus é espírito. Disse Jesus em João 4:25 a samaritanos: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Deus não tem boca, mas usa a sua. Deus não tem mão, mas usa a sua. Deus não tem pés, mas usa os seus. Está entendendo? Porque tudo que Deus faz na terra, Ele faz via ser humano. Isso é tão certo que Ele entregou a terra aos homens e não violou isso, que quando o homem pecou e Deus precisou vir à terra para a redenção, Ele não quebrou isso. Por isso que Paulo diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de... Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se fez homem e habitou entre nós. Lucas 4 diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus tinha a natureza 100% humana, para atuar aqui como homem. Por isso que ele disse em João 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta das ovelhas. Qual é a porta? O nascimento. Jesus disse: eu tenho direito legal de estar aqui, porque eu nasci aqui. Agora aquele que não é pastor, ele é ladrão e salteador, se referindo ao diabo, ele entrou por outro caminho. Mas Jesus não, Jesus tinha direito legal de estar aqui. Então ele está atuando como homem. É por isso que ele tem fome, é por isso que ele tem sede, é por isso que ele sente as dores. Homem de dor experimentado no trabalho. Então tudo que Deus faz na terra faz via homem. Agora Deus achou por graça de dar à sua igreja, e não podia ser diferente, o governo do homem. E aí há algo interessante. Porque quando você vai para Efésios 4, você entende que a igreja só tem a atuação do Espírito Santo. E só permanece na unção do Espírito Santo aonde tem liderança atuando. Porque Deus não se manifesta divorciado da sua autoridade. Aonde tem autoridade, tem a legalidade para. Por isso que o Espírito Santo não atua. E por que a igreja primitiva fluiu? Porque eles perseveravam primeiro com referência de quem era a liderança. Quando você vai para Efésios 4:11, ele é complementado com Efésios 4:7. Por quê? Porque Paulo diz que
a graça nos é dada pela fé segundo o dom de Cristo. O que é isso? Se o senhor tem a chamada pastoral, o senhor vai receber uma graça para ser pastor. Se a chamada desse aqui é evangelista, é graça para evangelista. Se a chamada do outro é mestre, é uma graça para ser mestre. Por isso que ele atua, e a Bíblia diz que para que essa graça? Efésios 4:11 diz que ele deu essa graça para a igreja. No 12 ele diz assim: para aperfeiçoar os santos. Quer dizer que como que eu posso dizer que eu não preciso de liderança? Que eu posso servir solto, se a Bíblia diz que ele deu ministério para a igreja, para aperfeiçoar a igreja, e deu mais ainda, deu uma graça diferenciada. Isso é lindo, irmão, sabe por quê? Só quem tem a graça consegue fazer. Eu estava dizendo ao obreiro que me buscou no aeroporto agora há pouco, sobre a palavra graça na Bíblia, irmão, ela se revela de acordo com o contexto. Então, Efésios 2, graça de salvação. Efésios 4, graça de capacitação. Mas Paulo falou da graça transicional. O que é isso? Paulo diz assim, à igreja de Corinto: a minha graça para convosco não foi vã. É uma graça que Deus estabelece sobre. E eu estava dizendo isso ao obreiro, do contexto dos irmãos dessa igreja. Essa igreja foi plantada aqui. Então ela tem sobre ela uma graça para atuar. Deus entrega, irmão. Deus entrega, você está entendendo? E quando Deus entrega, não adianta. Pode acontecer o que acontecer, mas sobre ela está a graça específica. Assim é o ministério da igreja. Alguém diz: rapaz, se o pastor vai morrer, morre nada, irmão. Ele tem graça que você não tem. Mas como é que aguenta? Aguenta. Pastor tem couro grosso, eu digo isso sempre, irmão. Não entra nem prego, e coração mole para perdoar rápido. Por quê? Porque ele tem a capacitação. Então veja que a igreja permanecia onde? Na doutrina dos apóstolos. Pastor, mas a igreja então precisa de obreiro? Precisa de liderança? Precisa de pastor? Sim. Precisa de orientação, precisa de doutrina, irmão. Precisa daqueles que conduz. E Deus respeita a autoridade que ele estabelece na igreja, de tal maneira que, no capítulo 9 do livro de Atos, Saulo cai no caminho, sim ou não? E ele pergunta para Jesus: o que eu hei de fazer? Jesus não responde para ele. Jesus disse: olha, rapaz, eu só estou aqui para te derrubar. Agora você entra lá na cidade, na rua chamada direita, e espera lá, porque daqui para frente não é eu que falo não, tem alguém aí embaixo que tem autoridade para falar. Vai lhe ser dito, você aguarda lá. Aí ele vai cego e fica esperando. Aí quem vai lá? Um obreiro da igreja, por nome Ananias. O Espírito Santo conduzindo, Jesus disse: Ananias, tem um homem aí para você orar por ele. Sim, senhor. Como é que é o nome dele? Saulo. Não, esse não. Jesus, esse mata, quem mata não, matava. O Ananias, pode ir lá, Ananias, ele não mata mais ninguém. Por quê? Pode ir lá que ele já está orando. Se está orando, pode encostar que não tem problema, irmão. Pode ir lá porque ele já está orando. Ananias foi meio desconfiado, entrou assim, se está orando, mas vai que ressuscita o velho homem. Ele já gritou assim: irmão Saulo, porque se está orando é crente. Ele diz: o Senhor, já contou a revelação para não ter dúvida. O Senhor que te apareceu no caminho foi Ele que me mandou aqui. O que você veio fazer? Eu vim orar por você, porque você é, olha agora, você é para Ele. Jesus não disse para Saulo, foi Ananias quem disse: você é para Ele um vaso escolhido. Oh, aleluia. Quer dizer que um obreiro novo chegando na igreja para somar, para ser o apóstolo gentil, irmão, ele precisa receber instrução da igreja que já está estabelecida. A Bíblia diz que um anjo chegou na casa de Cornélio, sim ou não? E qual foi a mensagem? O anjo veio do céu, porque tinha um memorial. Parece me ver Cornélio virando para o anjo e dizendo: escuta, é só isso que você tem? É só isso. O que é que você... Eu só vim aqui para te dar o endereço do pastor da igreja. Porque aqui embaixo, o Cornélio, os anjos não resolvem nada não. Aqui é os homens que resolvem.
Por isso que esse negócio, estou vendo um anjo aqui, estou vendo outro ali. Irmão, eu creio piamente que os anjos estão aqui, mas eles estando e não estando, para nós não quer dizer muita coisa não. O importante é que Deus está, a palavra está, a liderança está, o Espírito Santo está, e os anjos vai permanecer trabalhando no nosso meio. A Bíblia diz que quando foi buscar Pedro, e Pedro chegou, abriu a boca, o Espírito Santo caiu. A pergunta é, por que o Espírito Santo não caiu quando o anjo estava falando com Cornélio? E o Espírito Santo caiu quando Pedro estava falando com Cornélio. Por causa da autoridade. Então o Espírito Santo não se manifesta aonde há quebra de autoridade. E olha o que essa igreja fazia. Eles perseveravam na doutrina dos mas só na doutrina. Olha o que diz o texto. Na comum. Irmão, aqui tem um pedacinho difícil. Quer dizer que para o Espírito Santo atuar com unção, a igreja precisa primeiro reconhecer a líder. Segundo, precisa manter comum. E para manter comunhão não é brincadeira não. Porque o Salmo 103 diz assim, com bom e com suave é que os irmãos de vez em quando estejam unidos, sim ou não? Mas que o quê? Vivam em união. Por quê? Olha o mover de Deus da igreja. A autoridade é responsável por estabelecer governo. Se não tiver governo, não tem ordem. Cada um faz o que quer. E Salomão diz lá em Provérbios 29:18, não havendo visão, o povo se corrompe. A palavra visão ali, ou profecia, não é dom de profecia e nem ofício de profeta. Ali está falando de direção, de foco. Quando ele diz dispersa, é que cada um emprega força desproporcional. Está entendendo ou não? Então Salomão disse, olha, se não tiver quem aponta o caminho, cada um vai achar um caminho alternativo. Olha a necessidade da liderança. De novo aqui para gerar união. Então veja que o governo estabelece visão. Gera ordem em torno dessa visão. E essa visão atrai a unidade. E unidade é um negócio tão forte, que até Deus temeu unidade. Gênesis 6:11, os homens estão construindo a chamada Torre de Babel, e a Bíblia diz que Deus, olhando, disse, desçamos e confundamos a língua, porque eles falam a mesma língua, e se eles permanecerem falando a mesma língua, olha o que Deus disse, foi Deus quem disse, não há nada que eles intentem fazer que não, irmãos, unidade é algo tão forte, é um princípio tão estabelecido, que até o mal, quando se une, prospera. Vou dizer de novo, até o mal, quando se une, prospera. Foi Deus quem disse, olha, desçamos e confundamos. Por quê? Porque se eles seguirem nessa unidade de fala, não tem nada para impedir eles. Isso aqui é uma verdade muito forte. Por quê, pastor Edi? Porque o problema da igreja não está da porta para fora. O problema da igreja está da porta para dentro. Porque se nós tivermos unidade aqui, Osiel, irmão, não tem nada que segure a igreja lá. Está entendendo ou não? Porque o que a igreja precisa para atuar lá, depende da unidade dela aqui. Por isso que aqui está uma ferramenta importantíssima. E aqui está o ponto central que Satanás trabalha para dividir o corpo. Está entendendo, irmão? Para romper a unidade. E não adianta estar junto. Alguém diz aí fora, junto e misturado. Funciona assim não.
Unidade não é isso. Vai no aeroporto ali, está sempre cheio, cada um para um destino. Vai na rodoviária, sempre cheio, cada um para um destino. Cada um para uma direção. Então não tem unidade. Está reunido não quer dizer que está unido. Agora, como é que trabalha a unidade? Num ambiente onde você tem pessoas diferentes, de formação diferente, de cultura diferente, de visão diferente. Como é que trabalha essa unidade? Fala para mim. Só é possível se houver governo, se houver autoridade. Por que a igreja permanecia na comunhão? Porque antes tinha doutrina. De quem? Dos apóstolos. Antes tinha liderança, tinha quem apontava o caminho. Então não era o povo reunido, cada um dando um pitaco, cada um estabelecendo uma visão. Porque tem um demônio que atua na igreja, irmão, chamado axiologia. Eu acho que é assim, eu acho que não precisa disso, eu acho que deveria ser assim, eu acho. Imagine cada um achando uma coisa aqui diferente dessa noite. E é normal você achar, é normal você ter a visão. O que não é normal é você querer implantar a sua visão, estabelecer sua própria visão em cima de uma visão que já está estabelecida. Só me ajude nessa noite, diga comigo: Deus não estabelece duas visões no mesmo ambiente, dois governos no mesmo ambiente, porque uma visão dentro de outra visão gera divisão. Então não dá para ter duas dirigindo o ciclo de oração, não dá para ter dois líderes de jovem no mesmo departamento, não dá. Não, mas espera aí, pastor, eu falo mais língua do que a irmã que dirige, eu tenho mais palavra, eu prego melhor, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo. Ei, usa tudo que você tem, tudo que você sabe, para transbordar sob a liderança de quem estabeleceu. Por quê? Porque é isso que vai gerar unidade. E como é que eu trabalho unidade, pastor? Abrindo mão do que é meu por direito, irmão. Sabe o que Paulo diz em todas as suas epístolas? Uma palavrinha pesada. Paulo diz assim, suportai uns aos outros. E aí? Com todo respeito, diga para quem está do seu lado, diga assim: eu sei que você não melhora, mas eu te suporto. Esse é o evangelho, irmão. Porque eu olho para ti e vejo defeito, você olha para mim e vê defeito, mas eu olho para ti, eu suporto o teu defeito, você suporta o meu defeito, nós mantemos unidade, o nome do Senhor é glorificado. Mas eu não vou com a cara daquela irmã. Não precisa ir com a cara, só mantém comunhão, só dá a paz do Senhor, só ora junto. Pastor, mas aquela irmã é problema. A senhora também não é peça boa, minha irmã. Cada um tem um defeito diferente, gente. Não, vou sair dessa igreja porque tem muito problema. Se você achar uma igreja que não tem problema, não vai para ela, porque se você for, o problema chega lá. Porque ser humano é problema, gente. Agora, na sua família tem problema, sim ou não? No seu serviço tem problema, sim ou não? Na sua casa tem problema, sim ou não? E por que você não pede conta desse serviço, não larga dessa família e não muda dessa cidade? Só da igreja que eu tenho que mudar se tem problema? Não, irmão, olha para o seu irmão e diga assim: aconteça o que acontecer, não mudo. Eu vou ficar aqui servindo ao Senhor junto. Não tem picuinha que vai roubar a nossa bênção. Por quê? Porque a comunhão garante a bênção. Então comunhão não é tentar santificar o irmão, não é tentar consertar o outro, não, é dizer: eu suporto ele, ele me suporta, e o Espírito Santo trabalha lá, trabalha aqui, e o nome do Senhor é glorificado entre nós.
preciso manter a unidade do corpo. Então não serei eu o causador do rompimento da unidade. Então entra num acordo de pressa. Lá vai uma reunião para a festa das irmãs. Aí chega a liderança e diz: olha, irmãs, o uniforme vai ser a cor pink, a saia vai ser preta. Aí 2, 3 lá atrás diz: eu não gosto de pink, eu não gosto de saia preta. Será que ela está pensando que ela manda só porque ela é líder? Eu vou fazer o seguinte: vou sair do grupo, só volto depois do congresso. Só que no dia do congresso ela vem e senta lá no fundo. Está entendendo ou não? E quando as irmãs vão entrando toda de pique, ela olha e diz: olha que coisa feia, que coisa horrível. O que elas estão fazendo no ambiente? Rompendo comunhão, rompendo unidade. Por causa da roupa? Não. Por causa da roupa nada. É por causa da rebeldia que está no coração. Sabe por quê? Irmão, o ano tem 365 dias. O congresso é 3 dias. Será que essa santa não pode renunciar ao gosto 3 dias? E usar 362 dias a roupa que ela quiser? Será que eu preciso romper comunhão porque não gostei do uniforme, porque não gostei do louvor, porque não gostei disso, não gostei daquilo? Irmão, não gostou, come menos, mas mantém unidade, mantém unidade, mantém unidade, mantém unidade. Por quê? Porque a nossa força está aí. O Espírito Santo não opera separado, ele opera onde tem unidade. E se nessa noite nós estamos aqui em unidade, tem presença dele aqui, tem unção dele aqui. Oh, maravilha! Mas não vou participar. Por quê? Porque eu não gostei do louvor, porque eu não gosto da regente, porque eu não gosto. Ei, psiu. Olha o que diz a Bíblia. Aleluia. No partir do pão, nas horas, tinha oração na igreja, irmão. Tinha orar. Irmão, orar é um desafio. Os coaches da vida ensinam o seguinte: tudo que você fizer 21 dias, agora a moda é tomar café sem açúcar. Eu nunca vi um trem complicado igual isso. Para ser bom você tem que tomar café sem açúcar. Abandona esse café logo, irmão. Para que tomar isso sem açúcar? Mas não, você quer aprender a tomar café sem açúcar? 21 dias, nunca mais você toma café com açúcar. Você quer fazer academia? Faz 21 dias, nunca mais. Quem já ouviu esse negócio do 21 dias? Diz que vira hábito, né? Ora 21 dias e para você ver se você vira hábito. Pastor, orei 21 dias, nunca mais parei de orar. Orar é exercício diário, irmão. Orar é desafio constante. Ô gente, a unção do Espírito Santo a gente não compra no Google, não tem. O que eu mais ouço desde que sou menino, olha que eu tenho 32 anos pastoreando igreja, 20 anos presidindo o mesmo campo. Eu não me lembro nem um ano que passou sem alguém me apresentar metodologia de crescimento de igreja. Eu diria o seguinte: todas elas são boas, com exceção de algumas. Mas a metodologia sem a unção não vira. Você quer ver um negócio? E eu vou concluir com isso. Jesus desce do monte, tinha uma confusão embaixo, que foi: um homem trouxe um menino endemoniado para os discípulos, expulsa esse demônio aqui, os discípulos: sai daqui, sai dali, sai daqui, sai dali. E quem disse que esse demônio saía? O demônio não saía. Jesus voltou. O que está acontecendo aí? É os seus discípulos, Jesus. Eles não deram conta de expulsar o demônio. Jesus disse: geração
incredulidade no ambiente. Ó geração incrédula. Expulsou o demônio, virou para o pai do menino e falou: escuta, o senhor crê? Ele disse: eu cheguei crendo, mas seus discípulos roubou o restinho que eu tinha. O senhor me ajuda na minha incredulidade? Disse: ajudo. Aí a Bíblia diz que Jesus expulsou um espírito do rapaz. Quantos espíritos? Um. Espírito imundo, sai dele. Foram embora, o discípulo falando: não, mas peraí, Jesus, o senhor deu essa autoridade para nós e aquele dia a gente já fez isso, e por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Olha o que Jesus respondeu: é que a casta que estava ali, ela só sai com o quê? Será que Jesus estava ensinando que para você expulsar demônio, você precisa estar em oração, em jejum? Porque isso contraria a palavra. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que demônio só sai no dia que você está orando e jejuando. Quer dizer, então, que você tem que viver, porque você não sabe que hora que você vai topar um endemoniado. Então não é isso que Jesus diz. Jesus não estava falando da unção ali. Jesus não estava falando do demônio que estava no menino. Jesus estava falando do demônio que estava nos obreiros, chamado incredulidade. Pastor Edinho, Jesus começou dizendo: geração. Irmão, a incredulidade bloqueia o ambiente. Agora, aonde é que entra a oração, pastor Jairo? Ela entra exatamente aí. A oração e o jejum, irmão. Escute, a autoridade que nós temos para expulsar demônio, curar enfermo, ela não foi embora não. Ela está aí. Ela está ali, ó. Está aí. E você não precisa ser pastor não. Qualquer crente, Jesus diz: pôr a mão sobre os enfermos, no meu nome. Então está aí. Agora, por que isso não atua mais como atuava? Por quê? Por causa da incredulidade. O que é a incredulidade? É o bloqueio na mente. E o que é mente? Alma, psique, pensamento. O bloqueio está aqui, ó. E como é que eu quebro isso aqui? O Salmo 35, verso 13, o salmista diz que o jejum humilha a minha alma. Por isso Jesus disse: essa casta só sai com oração e jejum. Quando eu humilho a minha alma, eu arranco a incredulidade e o Espírito Santo flui no meu espírito. Eu viro um gigante, eu viro um leão. É por isso que Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele disse assim: Timóteo, desperta. Por que despertar? Porque já está lá. Não existe ex-profeta. Pastor, eu já fui profeta. Pastor, eu já fui. Em 1900 e bolinha, eu orei, Jesus curou. O dom de cura está aí, meu irmão. O que está fazendo? Ele está dormindo. Entra na oração para tu ver. Entra no jejum para você ver. Se você, meu irmão, marca lá na igreja. Eu mudo de nome. Não precisa convidar nenhum pregador, nenhum cantor. Marca lá na igreja. Quinta-feira vai ser a noite da cura. Bora para cá vocês. Aí o obreiro ora e jejum e vai para o púlpito, pega uma palavra, prega sobre cura, e no final ele pega o óleo e diga: receba a unção. No outro culto, irmão, quero contar o testemunho que foi: Jesus me curou, porque desperta o dom que há em ti, a unção está aí, a presença está aí, é só despertar. Diz a Bíblia que a igreja permanecia em orar, e sabe o que acontecia? Se tem oração, tem presença de Deus. E se tem presença de Deus, tem temor na casa, porque aonde Deus está presente tem temor. A Bíblia diz então: em cada alma havia temor. E se tem temor, não peca. E se não peca, tem santidade. E se tem santidade, tem presença. Aí sabe o que diz a Bíblia? Não era pouca não, muitas maravilhas se faziam. Por quem? Pela mão dos apóstolos. Deus continua operando maravilha pela tua mão. E se tem presença, eu te convido, esteja em pé agora em nome de Jesus. Levante a tua mão ao céu. Repaca. Posso orar, pastor Jairo? Posso orar?
Oh, aleluia. Qual a receita para essa igreja crescer? Disse Paulo: tem que ter liderança, tem que ter comunhão, tem que ter oração, tem temor, tem santidade. E tem o quê? Tem sinais. Tem sinais. Obreiro, faz quanto tempo que Jesus não cura ninguém lá? Pastor, faz tempo, mas faz quanto tempo que você não ora? Irmão, nós estamos com preguiça de orar depois do culto. Antigamente fazia fila. Os irmãos, hoje você está doendo aqui. O irmão já disse: conheço um especialista bom. Não, antigamente era: vou pedir oração hoje, vou para o culto hoje. Nada de desprezar a medicina, mas eu quero dizer que Jesus ainda cura, que Jesus ainda opera. Eu quero dizer que você ainda pode ser a autoridade da tua casa para orar pelo teu filho. Oh, e se ele cura, cura mesmo. E se ele cura, ele está curando aqui nessa noite. E se ele manifesta, ele está manifestando aqui nessa noite.